Olá, alunos e alunas da EJA, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de matemática de hoje. Espero que vocês estejam bem, né? Que tenham tido um descanso aí com esse nosso recesso. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar juros simples. Lembrando que essa é a nossa quinta aula. Juros simples é o foco, né, do nosso aprendizado de matemática financeira. Então, a partir de agora, nós estamos adentrando na parte mais importante do semestre, tá bom? Para iniciar, eu gostaria de citar a Fratelli Tutti, uma passagem da Fratelli Tutti, que é uma carta encíclica que, que tem um significado todos irmãos, que diz assim: a partir do amor social é possível avançar para uma civilização do amor a que todos nós podemos sentir chamados. Assim nos exorta, o Papa Francisco. Nessa nossa aula 5, nós teremos também no final os exercícios. Os exercícios eles devem ser enviados, como de costume, enviando a foto do caderno com a resolução das questões, até a próxima terça-feira, que é dia 27 de outubro. Eu gostaria de fazer uma observação muito importante com relação ao exercício da aula passada. Eu apresentava uma situação e pedia para que vocês pudessem identificar as variáveis envolvidas, O que são as variáveis dos juros, professor? Capital, os juros, o montante, a taxa e o tempo. E a questão dizia assim, um capital aplicado a juros simples durante 5 anos, sob taxa de juros simples de 2% ao mês, gerou um montante de 2.200. Pedi para não fazer nenhum cálculo, utilizando nenhuma fórmula. As variáveis estão aqui. Então, o tempo, um capital a juros simples durante 5 anos. Então, 5 anos é o tempo. Sob taxa de juros simples, aqui não falo juros, mas no nosso caso vai ser simples, de 2% ao mês. Então, 2% ao mês é a minha taxa. Gerou um montante de 2.200. Fala sobre os juros? Fala sobre o capital? Não. Então, essas são informações que eu estou procurando. Professor, qual é a observação? Uma coisa que eu notei, na maioria das respostas que eu recebi, é que está tendo uma dúvida com relação a juros e taxa de juros. O senso comum, que é aquilo que nós falamos do nosso dia a dia, aquilo que é intuitivo do nosso dia a dia, nós dizemos bem assim, olha, o empréstimo está com 2% de juros. Na verdade, não é o empréstimo que está com 2% de juros. A taxa de juros do empréstimo que é de 2%. Porque os juros, ele é um valor, Ele é, os juros de R$1.000, de R$100, de R$1, ele é um valor. Agora, a taxa de juros é uma porcentagem, uma representação percentual. Então, todas as vezes que o problema fala alguma coisa de juros e dá uma porcentagem, na verdade, essa porcentagem é a minha taxa de juros. Isso é muito importante e deve ser muito claro para todos, tá bom? Regime de juros que nós iremos estudar é o simples e o composto. Nessa aula, nós vamos trabalhar com os juros simples. Vamos entender o que são os juros simples. Os juros simples são uma taxa fixa que é calculada com base no valor inicial da aplicação e durante um certo tempo. Ou seja, trata-se de uma porcentagem do capital inicial aplicada durante determinado tempo. Como assim, professor? O juros simples é uma taxa, gente. É uma taxa que não muda, Ela é fixa, que é calculada com base no valor inicial, ou seja, naquele capital inicial e durante um certo tempo. Isso é juros simples. Professor, ainda estou meio inseguro com essa definição. Essa definição nós vamos conseguir compreender com os exercícios e com as características e o comportamento dos juros que a gente já vai estudar. Vamos olhar para a característica dos juros. Ele é calculado sobre o capital inicial e a partir de um tempo. Ou seja, o juro simples o cálculo do juro simples é baseado no capital inicial, olhando para o tempo dessa aplicação. E o valor dos juros é igual em todo o tempo de aplicação. Ou seja, no mês 1, os juros é o mesmo, no mês 2 é o mesmo, no mês 3 é o mesmo, do mês 1, do mês 2, entendeu? Ou seja, os juros ele não vai mudar em relação ao tempo de aplicação. Ele é o mesmo.
Vamos estudar o comportamento, então, do juros simples, que vai nos ajudar a compreender um pouco melhor, né, a questão das características dos juros, né, e também a definição. Vamos verificar como é o comportamento de uma movimentação financeira que utiliza os juros simples. A partir do exemplo seguinte, conseguiremos deduzir a fórmula para juros simples. Então vamos lá. Eu comprei um liquidificador no valor de R$100. A loja cobra uma taxa de juros simples de 1% ao mês. Se eu parcelar em 4 vezes, quanto vou pagar de juros e qual o valor final do liquidificador? Professor, qual é o primeiro passo para resolver a questão? Definir quais são as variáveis e quais são os valores que representam essas variáveis, né? Então, temos capital, os juros, o montante, a taxa e o tempo. Comprei um liquidificador no valor de R$100, então R$100 é o meu capital inicial. A loja cobra uma taxa de juros de 2% ao mês, então a taxa, 2% não, 1% ao mês. Então a taxa é 1% ao mês. Se eu parcelar em 4 vezes, ou seja, o tempo 4 meses, quanto vou pagar de juros e qual o valor final do liquidificador? Ou seja, eu estou querendo saber qual o valor dos juros, o valor final do liquidificador é o meu montante, então são informações que eu não sei. Lembra do estudo de porcentagem? Ele vai ser importante nesse momento. Como será cobrado 1% sobre o valor do produto? Vamos calcular quanto é 1% de R$100. Então, 1% é 1 sobre 100, vezes os R$100, né? Vai ser a mesma coisa que 1 vezes 100 sobre 100. Eu faço o corte dos zeros, né? Sobra o quê? 1 vezes 1, que é 1, dividido por 1, que é 1. Então, 1% de 100 é R$1. 1% de R$100 é R$1. Logo, em cada mês será cobrado R$1. Esse R$1 seriam os meus juros, tá bom? R$1 de juros por mês. Então, vamos entender isso melhor. No primeiro mês, nós temos o capital, né, inicial, que é aquele que eu estou calculando sobre, e uma correção, que seria 1% do capital que está em questão no primeiro mês. Qual foi os juros? Os juros seriam exatamente 1% de R$100, que foi R$1 que nós calculamos. No segundo mês, a situação vai ser a mesma. Por quê? Porque a própria definição vai nos dizer, né, com suas características, que o valor dos juros ele é o mesmo, ou seja, não vai ter uma alteração no decorrer das parcelas. Então, por mais que eu esteja no meu segundo mês, eu vou estar trabalhando com os mesmos valores. No terceiro mês, a mesma coisa. No quarto mês, a mesma coisa. Enfim, o juros final da minha aplicação é a soma dos juros de cada mês. Vocês lembram lá da propriedade, né, da característica que dizia que o valor dos juros era igual em cada mês? Observe, no mês 1 foi R$1, no mês 2 foi R$1, no mês 3 foi R$1, no mês 4 também R$1. Ou seja, não mudou. Então, o juros final é a soma dos juros de cada mês. Portanto, é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é a mesma coisa, né? Que o número de parcelas vezes um dos juros, né? Ou seja, vezes R$1, que é a mesma coisa que R$4. Então, o juros final é R$4. E o valor final é os juros mais o capital. A mesma coisa que R$100 do capital mais R$4 dos juros. Então, o valor final do liquidificador é R$104. Professor, como que a gente vai chegar na fórmula? Observe aqui nessa ilustração desse problema. O que nós fizemos para achar os juros, né? Nós multiplicamos a porcentagem com relação ao capital e esse resultado eu multipliquei o tempo de aplicação. Ou seja, olha só a fórmula, né? Vamos deduzir então as fórmulas fundamentais. Os juros ele é igual o capital vezes a taxa vezes o tempo. Olha só que legal. Né? Essa é uma fórmula dos juros. Tem outra fórmula, professor? Aquela que a gente já dizia nas aulas passadas, né? Aquela fórmula que eu trouxe nas aulas passadas. Foi a do montante. E o montante é o valor final da aplicação, que é a mesma coisa que o capital mais os juros. Então, essas duas fórmulas nós vamos utilizar no estudo dos juros. Para ficar mais fácil, por exemplo, de decorar essa fórmula, pensa assim, ó, J-CIT
É a fórmula dos juros. Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma forma mnemônica, né? Uma forma de decorar isso daí é pensando, né? J-CIT. É algo só à parte para uma curiosidade que eu trago aqui. Então, o C representa o capital, o J os juros, o M o montante, o I a taxa de juros e T o tempo. Bom? Então, essas são duas fórmulas que nós vamos utilizar. Vamos ver alguns exemplos. Eu comprei um liquidificador no valor de R$100. A loja cobra uma taxa de juros simples de 1% a mês. Se eu parcelar em 4 meses, quanto que eu vou pagar de juros e qual o valor final do liquidificador? Lembrando que esse é o mesmo problema que nós já tínhamos visto, né? Porém, eu agora vou calcular ele utilizando as fórmulas e não aquela intuição, né? Aquele passo a passo que eu fiz. Então, estão aqui as variáveis. Eu defini as variáveis como anteriormente eu fiz, né? Então, vamos aplicar a fórmula. Deu um probleminha aqui, mas tudo bem. Então, vamos lá. Olha a fórmula aqui, acompanha o cursor do meu mouse, né? A fórmula J-CIT, né? Juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros eu tenho? Olha lá nas informações que eu preenchi. Não. Então, eu desço os juros aqui. Igual. O capital eu tenho, professor? Tem. R$100. Então, coloco R$100 vezes. Qual é a taxa, professor? 1% ao mês. Mas 1% eu não posso jogar aqui direto 1%, né? Porque 1% é uma representação simbólica, né? Não é uma representação fracionária e nem decimal. Não é um número em si, tá bom? Então, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, que está aqui que eu coloquei, vezes o tempo. Qual é o meu tempo? 4 meses. Observe que tanto a taxa quanto o tempo está em meses, então está tudo ok. Eu faço essa multiplicação, né? 100, lá o numerador, né? Como é uma multiplicação, é 100 vezes 1 vezes 4, o numerador dividido por 100. Eu posso usar a calculadora nesse momento, tá, pessoal? É muito importante eu utilizar a calculadora. Eu calculo primeiro, né? 100 vezes 1 vezes 4 dá 400, dividido por 100, os juros dá 4. Foi exatamente os juros que eu encontrei anteriormente. E o montante, professor? O montante eu não tenho, né? Está aqui em interrogação, então eu desço essa variável montante igual o capital, que foi R$100, mais os juros que eu encontrei, que foi R$4. Então, o montante é 104, como eu já tinha encontrado anteriormente. Então, portanto, vou pagar R$4 de juros e o liquidificador terá o valor final de R$104. Um outro exemplo é, quanto rendeu a quantia de 1.200 aplicada a juros simples com a taxa de 2% ao mês no final de 1 ano e 3 meses? Vamos lá, definir as variáveis. Quanto rendeu a quantia de 1.200? Então, 1.200 é o capital, aplicado a juros simples com taxa de 2% ao mês. Então, 2% ao mês é a minha taxa. No final de 1 ano e 3 meses, 1 ano e 3 meses é a mesma coisa. 12 meses, é sempre importante nós termos tudo em meses, né? Então, 1 ano é 12 meses, mais 3 meses dá 15 meses. Os juros é aquilo que eu estou querendo saber, né? Quanto rendeu, ou seja, qual os juros? E o montante não foi perguntado, então não coloquei uma interrogação. Vamos calcular então. Os juros eu não tenho, é igual ao capital 1.200 vezes a taxa, que é 2%, ou seja, 2 sobre 100, vezes 15. Fazendo essa conta, né, 1.200 vezes 15 vezes 2 vezes 15 dividido por 100, aqui fica fácil. Aqui eu posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros de baixo, porque eu estou em uma multiplicação. 2 vezes 15 dá 30. 30 vezes os 12 que sobrou, né? Dá 360. Então, juros é 360. Eu fiz isso aqui de cabeça, talvez ficou um pouco confuso, mas eu peço que vocês utilizem a calculadora, tá? Multiplica tudo em cima e depois vocês dividem por 100. Então, juros, né? Portanto, a quantia inicial rendeu R$360, ou seja, que é os juros. O exercício traz algo que é importante, né? É permitido o uso da calculadora para fazer as contas,
Porém, não esqueça de deixar o passo a passo da resolução. Ou seja, eu não aceito só a resposta final. Eu quero ver qual foi a forma de pensar, tá bom? Trago as fórmulas também. E aqui a questão, né? Qual o valor do montante produzido por um capital de 5.000 aplicado no regime de juros simples a uma taxa mensal de 2% durante 10 meses? Ô, professor, é 2% o quê? Tá, aqui anteriormente falou, é uma taxa mensal, ou seja, 2% ao mês. Essa é a questão 1, mas tem as outras questões lá também, tá bom? A questão 2 e 3. E é isso. A nossa aula basicamente é essa daqui. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Essa aula de hoje. Na aula 6, nós vamos mergulhar em outros problemas para descobrir outras variáveis dos juros, tá bom? Então, tenham todos uma semana abençoada e uma excelente resolução de exercícios.